Chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adultos deste quarto trimestre da CPAD em 2024. Nesta lição, nós vamos trabalhar hoje sobre o seguinte assunto: a promessa de cura divina. Essa aula vai cair no dia 10 de novembro, texto escrito e comentado pelo pastor Elinaldo Renovato de Lima. Para você iniciar bem a sua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição já traz e oferece para você. A primeira delas é o texto áureo que se localiza em Isaías 53, versículo 4. Você precisa fazer essa leitura. A segunda é a verdade prática. É muito interessante você realizar a leitura da verdade prática. E a leitura bíblica em classe de hoje está localizada em Isaías 53, versículos 1 ao 5, Mateus capítulo 8, versículos 14 ao 17 e Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Leia esse texto deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da sua igreja. Eu sou o pastor Janderson Nascimento, estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Você, gente boa que está chegando por aqui, aproveita e se inscreve no canal Janderson Nascimento. Me acompanhe também, você pode deixar teu comentário, enviar o teu likezinho ou enviar esse vídeo para mais alguém. Será acrescentado e acompanhado a partir dessa perspectiva bíblica que nós estamos trabalhando com você. Ah, não se esquece que de segunda a sexta-feira eu estou por aqui ministrando aula para você, sempre às 18 horas, as lições da Escola Bíblica Dominical. Toda segunda-feira é um encontro marcado da classe dos adultos, onde você tem acesso ao nosso material para a glória de Deus. A lição de hoje, lição 6, procura trabalhar uma perspectiva que nós acreditamos, a promessa da cura divina. Nós que somos pentecostais, cremos que Jesus cura hoje e que a cura, ela não cessou no Novo Testamento, mas ela continua agindo e trabalhando no meio das pessoas que acreditam na mesma pela fé por intermédio da graça de Deus. O pastor Elinaldo Renovato de Lima traz essa promessa de forma muito especial e bíblica para que você em Cristo possa compreender essa lição. Isaías 53:5 traz exatamente um texto que você precisa estar lendo junto com os teus alunos. Então anote esse texto para que você possa ser uma bênção nessa ministração. O plano divino sempre foi exatamente trazer a sua misericórdia, sua graça, salvação, aliviar o sofrimento das pessoas. Por isso o ministério de Jesus se manifestou aqui na terra de diversas maneiras e se manifestou através dos milagres e das curas. Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, faz questão de descrever as características do ministério de Jesus. Então, você já pode anotar esse versículo junto com os teus alunos. Também, você vai perceber que, como parte do plano da salvação, a cruz de Jesus autoriza exatamente essa ideia da própria perspectiva da cura divina hoje. Jesus continua a curar hoje. Esse poder pode ser manifestado através da sua igreja, através dos seus discípulos. E diante disso, eu quero destacar alguns princípios para a nossa fé sobre essa presença gloriosa da cura divina. Então, pega o caderno e a caneta para poder anotar. O primeiro princípio que você precisa destacar em sala de aula é ter fé na obra completa de Jesus. Hebreus 11, versículo 1, destaca que Jesus ele realizou a salvação de forma completa e por causa da obra de Cristo nós temos a libertação e também a ação da cura divina sobre as nossas vidas do domínio do pecado. Outro detalhe que você vai perceber como princípio, então anota ele aí, essa busca em Deus em oração. Todos nós precisamos buscar a Deus em oração para obtermos essa cura divina, clamar a Deus. Jeremias 33:3 é um texto que você não pode deixar de fora. Se você pode, também anote outro texto, Jeremias 29:11, onde você vai aprender outro princípio sobre confiar no plano divino, na ação de Deus, na direção de Deus, que nos traz a cura e a manifestação do milagre de Deus. Também você tem uma base fundante, 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16, que descreve que viver em obediência e santidade também é fundamento para ser abençoado de forma gloriosa pelas bênçãos da salvação.
E um texto para você fechar, Hebreus capítulo 13, versículo 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Que Deus em Cristo use você na palavra na escola bíblica dominical da sua igreja. E se você é professor da classe de adultos e quer poupar o teu tempo para preparar a tua aula, organizar o teu material, eu tenho um recurso que vai te ajudar. É o Facilita EBD. Você pode acessar o nosso site, conhecer a nossa proposta no facilitaebd.com.br. A nossa proposta é trimestral, lá você vai descobrir como funciona o nosso material. Você vai encontrar também os slides, o esboço da aula que eu estou sempre trazendo com recursos, argumentos a mais, além da lição, para te ajudar a ministrar uma aula de excelência. Está disponível em uma assinatura trimestral. Tem um link na descrição do vídeo. Se você clicar, você já pode conhecer a nossa proposta e que Deus abençoe você através dessa ministração. O primeiro ponto, então, da lição procura trabalhar sobre a promessa bíblica da cura divina, como proposta do pastor Linaldo Renovato de Lima. O primeiro ponto, então, da lição traz essa abordagem sobre a cura divina. Tem uma passagem que você pode estar lendo junto com os teus alunos, que está em Gênesis 3, versículos 1 ao 7, onde você vai fundamentar que o pecado é a causa de todas as doenças. Você pode estar lendo esse versículo junto com os teus alunos. E o primeiro subtópico, então, aborda sobre a profecia messiânica de Isaías 53. O pastor Elinaldo Renovato traz, então, uma abordagem bíblica a partir da leitura de Isaías 53, que é uma profecia que apresenta Jesus como o Messias ungido que foi crucificado no Calvário para a nossa redenção, a libertação do domínio do pecado. Você tem exatamente um texto que vale a pena você ler. Então, pegue o caderno e a caneta para anotar. Isaías 53, 5. Pegue esse versículo junto com os teus alunos e leia esse versículo. Esse versículo vai enfatizar que Jesus não apenas carregou os nossos pecados, mas também tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Sejam essas enfermidades físicas ou enfermidades emocionais também. E é fundamental você descrever isso em sala de aula. A obra realizada por Jesus na cruz do Calvário foi perfeita e completa, foi plena, e através dela nós somos libertos então do domínio do pecado e de todas as doenças. Isaías 53, versículo 4, também é outro texto que você pode ler. O próprio versículo também vai indicar o sacrifício de Jesus que abrange então todas as áreas da nossa vida. O evangelista Mateus, trazendo uma abordagem a respeito dessa profecia e do ministério terreno de Jesus, ele aborda exatamente a passagem de Mateus capítulo 8, versículos 16 e 17, onde o texto vai demonstrar que Jesus cumpriu as escrituras, realizando curas e libertações como parte integral do seu ministério. Então, o ministério da cura está entrelaçado na ação da obra de Jesus. 1 de Pedro, também uma passagem que você precisa estar anotando, 1 de Pedro capítulo 2, versículos 24, faz questão também de descrever outra abordagem. Vai reforçar que o sofrimento de Jesus não foi apenas físico, mas também esse sofrimento traz sobre nós a libertação, a salvação do nosso sofrimento pessoal. Olhar para essa questão bíblica é entender, portanto, que a palavra de Deus nos traz a promessa sobre a salvação. E aqui eu tenho alguns princípios que eu anotei para você anotar também. Pega o caderno e a caneta aí. Você pode anotar esse, que é reconhecer Jesus como nosso Messias Salvador, como fundamento dessa promessa da salvação. Aceitar a Ele é fortalecer a nossa fé. Então, antes da cura, você precisa crer nele. João capítulo 4, versículos 25 e 26. Crer também na obra completa da cruz também é um princípio. Então anota aí, crer na obra completa da cruz, Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Buscar a cura divina por intermédio da fé, também uma base bíblica. Hebreus 11, 6 dá esse fundamento para a gente, já que a gente crê nessa cura que foi estabelecida no Calvário por intermédio de Jesus. Viver em obediência e em santidade também é princípio fundante para aquele que crê na promessa da cura divina. Isso está em João capítulo 14, versículo 15.
compartilhar o evangelho também. A salvação e a cura faz parte do nosso ministério. Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 18, e confiar na imutabilidade de Deus. Hebreus 13, 8 é um texto que vale a pena observar esses princípios junto com os teus alunos. Vou te fazer uma pergunta já para te provocar. Você também acredita que Jesus continua curando hoje? Se você tem um testemunho de cura também divina que o Senhor concedeu para a tua vida, por gentileza, deixa esse comentário aqui nesse vídeo, porque agrega a nossa fé. Acrescenta também a nossa fé e outras pessoas podem crescer junto com você e comigo em sala de aula para a glória de Deus. Vamos agora para o segundo subtópico, que trata sobre o cumprimento profético do ministério de Jesus. Deixa o comentário aí, viu? Sobre o milagre que Jesus fez. Já no segundo subtópico, conforme o pastor Elinaldo Renovato, ele traz agora outro relato bíblico que está em Mateus capítulo 8, 14 ao 17, onde o próprio Jesus cura a sogra de Pedro. E aqui nesse texto, nesse episódio, especialmente nesse texto, Mateus 8,17 traz essa perspectiva bíblica da cura divina acontecendo ali. Esse episódio vai demonstrar que o plano da salvação também inclui a cura divina sobre os enfermos, fazendo uma releitura de Isaías 53, versículos 4 e 5, confirmando então exatamente essa promessa. Além disso, nós aprendemos que essa cura é para hoje. A Declaração de Fé das Assembleias de Deus, publicada em 2017 pela editora CPAD, organizada pelo pastor Ezequias Soares, destaca de forma sensacional para a gente que nós cremos, professamos e ensinamos que a cura divina também é para hoje. E aqui nós vamos aprender alguns princípios bíblicos que eu quero destacar para você. Fundamentos que vão reforçar. Anota alguns versículos aí que vão te ajudar a entender sobre a cura divina. Salmo 103, versículos 2 e 3. Vale a pena você ler esse texto. Leia Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15. Vale muito a pena você dar uma abordagem bíblica para a tua aula. Esses versículos vão apresentar exatamente princípios fundantes sobre a cura divina manifestada na pessoa de Jesus, sobre a vida daqueles que creem. Tem alguns princípios bíblicos que vão te ajudar. Princípios assim para a vida cristã. Anota aí. O primeiro princípio é reconhecer Jesus como aquele que salva e cura. Então anota aí, eu preciso reconhecer que Jesus ele salva e cura. Mateus capítulo 9, versículo 35, faça a leitura ou peça para um aluno fazer essa leitura em sala de aula. O segundo princípio é ter fé no poder de Jesus para curar. Nós precisamos ter essa fé. Hebreus 11, 6 vai confirmar isso. Nós devemos também, como terceiro princípio, buscar a Deus em momentos de necessidade. Mateus 8,16 vai confirmar esse princípio também. Entender que a cura faz parte do plano da salvação é real. E isso está em 3 João, capítulo 1, versículo 2. Esse princípio fundante para te ajudar. Você também precisa viver em obediência e gratidão a Deus, Colossenses 3,17. Interceder pelos enfermos, Tiago, capítulo 5, versículo 16. E confiar de forma clara nas promessas de Deus. Hebreus 13:8, eu volto a ler esse versículo junto com vocês. E aí, você acredita que Jesus cura hoje? Que a cura divina também faz parte do plano da salvação? Deixa teu comentário nesse vídeo, se você puder, envia ele para alguém também. Vamos agora para o terceiro subtópico, que aborda sobre o seguinte argumento. Os ministros que são chamados agora para orar e ungir os enfermos. O terceiro subtópico, então, aborda uma parte ministerial que nós temos debaixo da graça de Deus, sobre esse poder de ministrar a oração, a unção dos enfermos e a cura divina sobre a vida das pessoas. É claro que isso é concedido pela graça de Deus. Então, essa é uma oportunidade que recebemos. Não é dado, mas é concedido. Guarda isso. Nós entendemos que a igreja primitiva ela realizava também esse ministério. Isso confirma a leitura de Tiago, capítulo 5, versículos 14 e 15, onde essa igreja, então, falava e ensinava e ministrava a cura a partir da graça de Deus. Essa passagem vai nos mostrar que os ministros eles eram ordenados
para orar e ungir com unção, com óleo, intercedendo pelas pessoas. Um detalhe que eu quero abrir. Nós precisamos tomar alguns cuidados a partir dessa cosmovisão da teologia, e especialmente de igrejas que seguem outros princípios. Nós que somos pentecostais assembleanos, utilizamos a unção como algo sagrado. Por exemplo, somente os pastores, os presbíteros ordenados têm especialmente a ordenação de ungir os enfermos. Então, nessa perspectiva bíblica, nós compreendemos que somente aqueles que são ministros têm autoridade para levar o óleo da unção e interceder por alguém. É claro que você, como cristão, pode fazer uma intercessão de cura, pode orar por alguém, pode impor as mãos, mas na questão do ato sagrado da unção, nós acreditamos dessa maneira, dessa forma, como compreendemos na leitura das Escrituras. Olhando para isso também, nós vamos entender a partir da leitura bíblica que existem diversos textos que orientam a respeito desse ministério da cura que foi estabelecido por Jesus como parte integral da própria igreja. Marcos 16, 17, 18 confirma esse ministério. Atos 3, versículos 6 a 8, vai confirmar esse ministério. Mateus 10, versículo 1, faz questão de dizer que os discípulos têm essa autoridade concedida por Jesus. Então, a cura divina faz parte do plano redentor, mas ao mesmo tempo está interligada na obra da igreja de partilhar o reino de Deus. Salmo 103, versículos 2 e 3, afirma uma mensagem muito poderosa, você pode ler esse versículo, que vai mostrar exatamente sobre essa perspectiva da cura divina também. E aqui eu também tenho alguns princípios para poder te ajudar. Pega o caderno e a caneta para anotar aí. O primeiro deles é ter fé que o poder curador de Jesus é real. Hebreus 11, primeiro, faz questão de dizer isso. Segundo, como princípio, para crer nesse ministério de Jesus, que é concedido pela própria vontade de Jesus à sua igreja, é confessar os nossos pecados. É fundamental você observar isso também para exercer esse ministério e receber essa cura. Tiago 5,16, assumir a responsabilidade ministerial como igreja também faz parte desse ministério. 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 2 e 3, lê esse versículo também. Testemunhar do poder de Deus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 11 e 10, fundamento também para a gente. Confiar na obra consumada do Calvário, que nos dá essa autoridade. Isaías 53, 4 e 5 confirma isso. E viver em comunhão e apoio mútuo, ajudando as pessoas. Gálatas, capítulo 5, capítulo 6, versículo 2, vai te ajudar a entender essa abordagem bíblica que estamos trabalhando com você. Isso faz parte do ministério da igreja. O cuidado pessoal, o cuidado pastoral. A cura pode ser manifestada por uma ação sobrenatural ou também pelo cuidado com as pessoas. Inclusive, isso faz parte da minha pesquisa no doutorado de teologia, que eu estou trabalhando sobre esse aconselhamento pastoral e o cuidado que a igreja tem com as pessoas, que também manifesta cura e acolhimento. Pega isso e que Deus use você de uma forma poderosa em nome do Senhor Jesus. Deixa teu comentário aqui de onde você está me assistindo, de que parte do Brasil você me acompanha também ou fora do Brasil. Vamos então para o segundo ponto que trabalha sobre a origem e as consequências das doenças no mundo. Tem uma passagem bíblica que você pode estar lendo para enriquecer a tua aula. Romanos capítulo 3, versículos 9 ao 12, onde você vai perceber que o pecado corrompeu toda a natureza humana. O primeiro subtópico do segundo ponto trabalha então sobre a origem das doenças no Éden. No primeiro subtópico, o pastor Elinaldo Renovata então aborda que as doenças e as suas tragédias são consequências do ato da desobediência gerado então pelo pecado, e a base fundante está lá em Gênesis 3. Quando nós observamos a passagem bíblica, nós vamos entender que o pecado traz as consequências da doença. Inclusive, um texto meu, a doutrina do pecado, fala sobre isso. Romanos capítulo 5, versículo 12, confirma exatamente essa passagem e essa argumentação que estou descrevendo para você. Você tem outra base bíblica também, que é Romanos 8, 22, que descreve agora que o pecado humano resultou todas as enfermidades e toda a criação foi afetada pelo pecado.
Quando nós olhamos para o texto de Isaías 53, 4 e 5, você vai ver o profeta trazendo essa mensagem de libertação do pecado, de libertação da enfermidade a partir da ação de Jesus. Ou seja, o sacrifício de Jesus não apenas derrota o domínio do pecado, mas também inclui a derrota das consequências da enfermidade sobre as nossas vidas. Você tem fundamento, Mateus 8, 16 e 17, é um texto que você precisa também ler, então anota esse versículo aí. Portanto, a Bíblia faz questão de escrever que todas as doenças, desde Gênesis capítulo 3, versículos 1 ao 7, depois 22 e 24, são causadas pelo pecado. E Jesus traz a cura sobre toda a enfermidade. Aqui você vai ter 3 fundamentos, 3 princípios. Anota aí. O primeiro deles é a redenção total em Jesus. A salvação em Jesus traz a cura total para as pessoas, emocional e física. Agora, eu quero abrir um parêntese. Nós em Cristo temos a libertação do domínio do pecado. Você pode, por consequências da vida, por consequências que você está vivendo, consequências da sociedade que você está inserido, sofrer algumas doenças. Mas no meio dessas enfermidades, Cristo está com você, te fortalecendo e te ajudando a vencer essas barreiras. Entenda que a libertação é do domínio do pecado. Existe a cura divina, com certeza, ele cura sim. E diversas pessoas já foram curadas em Jesus de doenças irreversíveis. Mas ele cura quando ele deseja, quando ele quer. E há uma promessa para a cura total a partir da santificação e o arrebatamento da igreja, quando nós estaremos com Cristo para todo sempre. Amém. Lá não entra enfermidade. Então pega isso aqui porque é importante para a tua explicação. O segundo princípio que você vai destacar é essa vontade de Deus de curar. Deus tem o desejo de curar todas as pessoas, mas ele cura no tempo dele, na vontade dele. Hebreus 1:3 faz questão também de trazer essa abordagem. A fé ativa para a cura também é fundamental ser destacada, e você tem uma base em Lucas capítulo 8, versículo 48. Aqui eu tenho alguns princípios que vão te ajudar. Você precisa de escrever em sala de aula, anota aí, esse reconhecimento do impacto do pecado. O pecado, ele traz consequências drásticas. Romanos capítulo 3, versículo 23 é um texto que você precisa ler. Você também vai precisar apresentar em sala de aula outro princípio: a necessidade de se arrepender e buscar a redenção em Cristo. Atos 13, 19 faz questão de trazer esse princípio fundante também para você. Terceiro, ter fé na obra de Jesus. Hebreus 11, 6 também traz esse fundamento para a gente. Viver em obediência também a Deus também é um princípio fundante para crermos nessa essência da cura divina. João 14, 15. Buscar a cura divina. Tiago 5, 14, 15. Você também tem a perspectiva de confiar nas promessas de Deus. Salmo 103, versículos 2 e 3. E manter uma vida de oração e busca pela presença. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Portanto, a Bíblia vai trazer essas perspectivas para a gente também. Olha como a Bíblia relata sobre isso, sobre as consequências das doenças físicas e emocionais que são causadas pelo princípio fundante do pecado. Quem fala sobre as doenças emocionais causadas pelo pecado é um pesquisador chamado Jay Adams, que trabalha uma linha de aconselhamento bíblico cristão para as pessoas. Vamos caminhar, então, para o segundo subtópico, que trabalha sobre a consequência do advento da doença. O segundo subtópico, então, aborda exatamente que o pecado impactou profundamente todas as dimensões da área humana. Romanos 3, 9 ao 12 vai confirmar isso. A consequência do pecado traz sobre nós essa consequência da doença. A Bíblia faz questão de dizer que Adão viveu 930 anos, Sete 912, Enos 905, e você vê isso caindo com o decorrer do tempo. A Bíblia também faz questão de dizer, em Salmos 90, a respeito dessa perspectiva das causas da doença causadas pelo pecado. Salmos 90, melhor dizendo, versículo 10, traz esse fundamento. Dessa forma, o princípio fundante do pecado
traz a perspectiva da doença sobre a vida das pessoas. Leia Romanos 6:23, que vai te ajudar a entender isso. Você também tem outra passagem bíblica, lá em Hebreus capítulo 9, versículo 23, te ajuda a compreender exatamente essa perspectiva do pecado sobre a vida das pessoas, que traz essa ideia da ação da doença. O impacto do pecado traz um impacto profundo e abrangente, não apenas nos relacionamentos entre Deus e o homem, mas na própria questão da sua longevidade, da sua vida. O pecado afeta a criação, o pecado afeta o homem. E ele afeta de que maneira? Através da morte e da doença também. Olha os fundamentos bíblicos. Anote aí. Gênesis capítulo 2, versículo 17, Tiago 1:15, Efésios 2:1. Efésios 2:1 faz questão de dizer que nós estávamos mortos nas nossas ofensas e no pecado. Olha outro texto que vai te ajudar a respeito dessa perspectiva e princípios que vão trazer uma riqueza para a tua administração e quem sabe você pode até aplicar isso na tua aula. É reconhecer a gravidade do pecado. Romanos 3:23 faz questão também de trabalhar isso. Nós precisamos também valorizar a brevidade da vida. Salmos 92 e faz questão também de trazer essa abordagem. A busca pela redenção na pessoa de Cristo é fundamental para termos uma restauração plena. Tiago 14:6. Nós precisamos também viver em obediência. João 15:10. Nós também devemos aproveitar tudo que temos de forma muito clara a partir das bênçãos de Deus. Efésios 5, versículos 15 ao 16. Nós também devemos ter esperança na ressurreição. João capítulo 11, versículos 25 e 26. E nós também devemos alertar os outros sobre a consequência do pecado. Marcos capítulo 16, versículo 15. Vai te ajudar muito a entender essa perspectiva que estamos trabalhando com você sobre a obra da redenção. Você acredita também que o pecado trouxe um impacto sobre a vida das pessoas, especialmente sobre a sua saúde física e emocional? Deixa o teu comentário aqui porque ele é relevante também. Vamos agora para o terceiro subtópico que trata nessa lição sobre a proliferação das doenças. Neste terceiro subtópico, nós vamos perceber de forma muito clara, a partir dessa perspectiva do avanço das doenças nos nossos dias, nós podemos classificar então essas doenças como físicas e emocionais. A declaração de fé também faz questão de dizer que nós cremos na cura divina para doenças físicas e emocionais. Romanos 8:23 faz questão também de trazer uma perspectiva sobre essa redenção de Cristo, até mesmo no nosso próprio corpo. Portanto, é fundamental que nós possamos orar, buscar a cura, buscar o auxílio e entender que, a partir da perspectiva bíblica, nós também somos santuários de Deus e, pela graça dele, também ele nos traz paz em nosso coração. Olha alguns fundamentos que eu vou trazer para você. Anote aí. Colossenses capítulo 4, versículo 14, Mateus capítulo 9, versículo 12, também Provérbios 17:22 vai te ajudar. E alguns fundamentos para enriquecer a tua administração, que são princípios, argumentos que vão te ajudar, é o equilíbrio da fé e da ação. A Bíblia vai nos encorajar a crer nessa busca da cura divina, mas também a Bíblia também descreve que Deus disponibilizou a medicina para nos ajudar. Então esse princípio precisa ser destacado, tá? Não é porque Jesus cura que ele não pode usar, por exemplo, um médico como instrumento de cura para abençoar você. Tem gente que rejeita essa visão. Outro cuidado, tem pessoas que param de tomar medicamento por sua própria vontade ou por determinados comandos que recebem. Isso é um problema e há uma necessidade então de observarmos essa visão da cultura médica como instrumento de Deus também. Nós precisamos também ter a responsabilidade com o nosso próprio corpo, cuidar da nossa saúde física também é fundamental, uma boa alimentação, uma boa saúde emocional, ter um discernimento espiritual também a respeito da verdade que a palavra traz e também compreender algumas questões que são fundamentais. Buscar a cura divina através da oração, cuidar do corpo e do espírito, 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 ao 20. Evitar falsas promessas de cura, falsos profetas que falam sobre cura, que na realidade não acontece, que infelizmente traz um prejuízo enorme para as pessoas. 1 João capítulo 4, versículo
vale a pena você observar. Dica que eu vou te dar: recebeu uma promessa de cura, viu que Deus te cura, faça os exames. Aguarde os exames até que o médico lhe dê o laudo para que você possa testemunhar da cura divina. Essa semana, em um culto da nossa igreja, uma irmã foi à frente testemunhar da cura que recebeu, mas foi com os laudos médicos para dizer que Jesus curou ela do câncer. Olha que coisa linda. Isso faz parte do testemunho do nosso entendimento que nós cremos. Também nós precisamos demonstrar exatamente a compaixão por aqueles que sofrem. Mateus 25, versículo 36. Também precisamos esperar de forma muito clara sobre essa promessa da redenção completa do corpo. Romanos 8, 23 e Filipenses 4, 4, nós devemos manter a nossa alegria e a nossa esperança em Deus. E aí, você também concorda que é fundamental buscarmos auxílio médico para testemunharmos da cura que Jesus realiza? Deixa teu comentário aqui porque ele é importante também. Vamos caminhar agora para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos trabalhar que Jesus cura sim. Neste terceiro ponto, vale a pena você ler uma passagem bíblica, 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 5, onde você vai descrever para os teus alunos esse texto em sala de aula. E o primeiro subtópico do terceiro ponto fala sobre a cura divina, que faz parte então do plano de Deus. Neste primeiro subtópico, quando observamos o texto bíblico de Êxodo capítulo 15, você vai perceber Deus se manifestando como o Senhor que cura, o Jeová Rafá. Nessa perspectiva lá do princípio fundante no Antigo Testamento, você percebe que o Senhor cura e ele continua curando hoje também. O propósito divino sempre foi estabelecer a salvação e também se compadecer das pessoas que sofrem. Mateus capítulo 5, versículos 35 e 36 descreve que Jesus percorria os vilarejos e demonstrava a sua graça pelo ministério da cura. Vou te dar alguns princípios bíblicos adicionais. O primeiro deles está em Salmos 103, versículos 2 e 3. Isaías 54, versículos 4 e 5. Jeremias 17, 14. Você pode ler esses versículos. Atos 10, 38. Você também pode ler em sala de aula esses fundamentos para te ajudar. Sabe que argumento que você tem aqui? Que desde o Antigo Testamento Jesus ele cura, manifesta a sua restauração. Êxodo 15, 26 faz questão de escrever que ele é o Jeová Rafá, ele é aquele que traz essa cura. A cura é uma expressão do amor, da misericórdia, da graça de Deus, o favor imerecido que Deus então nos dá para nos libertar da consequência do pecado. Sabe que princípios que você tem aqui? São princípios muito legais. O primeiro deles é que você precisa reconhecer Deus como nosso curador. Êxodo capítulo 15, versículo 26. O segundo deles é buscar em Deus essa salvação em momentos de necessidade. Jeremias 33, 3. Demonstrar compaixão também pelos que sofrem, também é relevante. Mateus capítulo 9, versículo 36, orar pelos enfermos, interceder pelos que estão doentes, crendo no poder que Jesus pode curar, viver em obediência a Deus, Deuteronômio 28, primeiro, e confiar nas promessas de Deus, Salmos 103, versículos 2 e 3, e compartilhar o evangelho desse poder e do amor de Deus, Atos capítulo 10, versículo 38. Esse Jesus, ele traz a cura. Pergunto a você, você também crê que Jesus cura hoje? Que o nosso Deus é o Jeová Rafá, aquele que traz a cura sobre a doença física e emocional? Comenta nesse vídeo porque isso também é importante e relevante para a gente, tá? Vamos então para o nosso segundo subtópico que aborda agora sobre a perspectiva de que Jesus cura. Já o segundo subtópico, o pastor Elinaldo Renovato também descreve que Jesus realizou diversas curas. Hebreus capítulo 13, versículo 8, descreve que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus ele curou uma mulher de uma hemorragia, está lá em Mateus capítulo 9, versículos 20 a 22, especialmente o versículo 22 vale a pena você ler. Jesus restaurou a visão de Bartimeu, isso está registrado no texto de Marcos capítulo 10, versículos 46 ao 52. Marcos 10, 47, vale a pena ser lido por você.
Você também vai observar que o poder de Jesus, através do Espírito Santo, também manifesta a cura. A igreja também recebe essa graça concedida por Jesus. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 8. Atos 3, 6 confirma essa bênção. E aqui você vai ver alguns argumentos. A imutabilidade de Jesus, esse Jesus que continua curando, você pode falar sobre isso para os teus alunos, dar um testemunho de cura também. Essa continuação da atuação do Espírito Santo no ministério da cura, João 14, 12 faz questão de escrever isso. As promessas bíblicas da cura também é um texto que você pode estar apresentando, então anote aí. E olha os princípios. Ter fé no poder de Jesus que ele pode curar. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Clamar com confiança em Deus. Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7. Reconhecer a presença do Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ser um instrumento nas mãos de Deus, Marcos 16, versículos 17 e 18, viver em obediência e santidade, João 15, versículos 7 e 8, e compartilhar o evangelho do poder de Deus, Romanos 1, 16. Paulo falava sobre isso. Olha como é rico entender essas perspectivas bíblicas junto com você. Agora nós vamos para o último subtópico da lição, já para fechar, trabalhando agora sobre esse seguinte argumento. O que podemos fazer para reconhecer a cura divina? No terceiro subtópico, nós vamos aprender que existem alguns princípios bíblicos que vão nos orientar para reconhecer a cura divina. E a Bíblia faz questão de escrever esse poder dentro da palavra, lá em Mateus 7, versículos 7 ao 11, vale a pena você ler também. Quando você olha para a Bíblia, para a Escritura, você vai perceber que a Bíblia ela não nega a existência de um tratamento médico. Você precisa abordar isso em sala de aula, tá? Então, observe que você pode utilizar o tratamento médico como instrumento de cura na vida das pessoas também, como instrumento de libertação que Deus traz de cura da alma, cura também física. Às vezes você precisa passar por uma cirurgia, às vezes você precisa ter um acompanhamento com profissionais da área da psicoterapia para obter a cura. E Deus usa essas pessoas como instrumento, então não joga isso fora não. E aqui você vai ter alguns princípios, você pode ler especialmente esses princípios para fundamentar e fechar. Ter fé com Jesus sendo criador e curador também, Mateus capítulo 9, versículo 28. Buscar o apoio da comunidade da fé, o aconselhamento pastoral vai te ajudar nisso, Tiago 1,14. Perseverar em oração, Lucas 18, versículo 1. Você precisa confiar em Deus em todo o tempo, reconhecendo a sua vontade, Eclesiastes 3:1. Cuidar do corpo, que é templo do Espírito Santo, também é fundamental para evitar doenças, 1 Coríntios 6:19. Testemunhar também das bênçãos recebidas, do milagre recebido, Salmo 105, versículo 1. E aqui eu entro. Você tem testemunhado das bênçãos, dos milagres que Deus tem estabelecido sobre a sua vida? Como Jesus ele continua curando hoje? Eu creio dessa cura e você também. Quem sabe o Senhor pode te usar testemunhando isso em sala de aula para a glória de Deus. E eu espero muito que essa aula possa ter contribuído com você. Se eu contribuir contigo, deixa teu comentário, me segue também nas nossas redes sociais, no Instagram, @JandersonNascimento, e que essa aula possa ser tremenda para a glória de Jesus. Para aprofundar os seus conhecimentos, confira as dicas de leitura da aula de hoje. Como dica de leitura, eu quero apresentar para você o texto do pastor Elinaldo Renovato, As Promessas de Deus, um material que vale a pena você buscar para leitura da editora CPAD. Indico para você também A Teologia da Experiência, da editora CPAD, do pastor Clayton Pomerene, lançamento, texto sensacional, ganhei do autor, tá? Fico muito feliz, um abraço ao pastor Clayton, amigão. Quero indicar para você também a teologia, Introdução à Teologia Pentecostal, que aborda sobre esse princípio da cura, uma releitura da nossa declaração de fé do Eduardo Leandro Alves. Meu livro, A Doutrina do Pecado, que traz uma perspectiva também que eu descrevi para você a respeito da origem das doenças, da editora Santorini. Lição, na realidade, revista Ensinador Cristão, que vale a pena você dar uma observada. Revista Obreiro Aprovado, da editora CPAD também, que traz essa ideia da doutrina do perdão, que também é um instrumento de cura. E indico para você o jornal Mensageiro da Paz, edição de outubro. Nesse jornal,
página 21 tem um artigo meu, gente. Que coisa linda. Eu fico muito feliz e grato a Deus pela oportunidade de contribuir de forma relevante para a edificação de vidas. Está aqui, ó, aconselhamento pastoral pentecostal. Aqui tem um artigo meu que foi escrito com muita gratidão a Deus, e aqui eu vou falar sobre esse ministério da cura também, que nós pentecostais acreditamos. Gente boa, eu espero muito que essa aula possa ser bênção para a sua vida, que Deus edifique você, e eu te aguardo já na próxima lição. Na próxima lição nós vamos trabalhar a lição de número 7. Na lição 7, nós vamos trabalhar com você sobre a promessa de um novo coração. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça Teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em Teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus. ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.